Um grande pastor disse ter provado na Bíblia que o homem não pode ter barba. Será? Se for, tô lenhado, viu? Fala galera querida, Jefferson aqui mais uma vez, este é o canal Justificados, o canal no qual você aprende um pouco mais da palavra de Deus sempre que você o visita. Vamos a reagir hoje aí um vídeo de um grande pastor falando que barba é uma coisa imprópria para o crente e que ele prova isso na Bíblia. Mas antes, galera, tem um recado importante e rápido aqui para vocês, que é sobre o jogo da Bíblia. Você tá vendo o QR Code aparecendo aí na tela de vocês aqui no cantinho aqui em cima. E a gente já tá com as inscrições abertas para a primeira temporada do jogo da Bíblia de 2025. Eu estou enfrentando agora uma situação um pouco complicada em relação ao grupo público no Telegram. O grupo público foi derrubado pelo Telegram, eu não sei porquê, o motivo, eles mandam uma mensagem genérica, já mandei vários e-mails, como eles não me responderam, eu acionei um advogado para estar resolvendo esse assunto. Eu estava disponibilizando todo o material de estudo no grupo público, mas como o grupo público foi derrubado, vou ter que deixar esse material no próprio grupo privado, que é o grupo definitivo onde acontece a gincana em si, o jogo da Bíblia em si. Pois bem, então, o link de inscrição é esse aqui. Se você quiser tirar outras dúvidas, basta ir no site jogodabiblia.com.br, tá aí em cima também, lá em cima, né, embaixo do logo. Tire suas dúvidas, veja o guia do participante. Você vai ver que lá no guia tem o link para o grupo público, qual não está funcionando neste momento. Mas se você quiser ir adiante, é só fazer inscrição, você já vai receber o e-mail. Você vai acessar esse e-mail, vai entrar no grupo privado e vai ter lá disponível todo o material para você estudar e ficar afiado, beleza? Afiado ou afiada, né? Porque não é só homem que me segue aqui. Vamos analisar aqui esse vídeo. Já colocar meu fone aqui para acompanhar com vocês. E vamos ver essa base bíblica aí que eu desconheço. Desse grande pastor, para quem não sabe, é o José Wellington, líder máximo das Assembleias de Deus. É o presidente da Convenção Geral. Vamos ver o que ele tem para falar aqui, né? A gente acha importante sempre dar voz a todo mundo, mesmo que tenham ideias bestas, né? Ideias idiotas, para a gente analisar o que essas pessoas estão falando e a gente fazer uma análise bíblica, tal, honesta, direitinho. Beleza? Pois bem, vamos lá. Vamos ouvir aqui. Digo, meu Deus do céu, isso é forte, pastor. Pois bem, mas amados, infelizmente, está acontecendo aqui alguma coisa entre nós que não está ficando bem. É o porte dos nossos pastores. Meus amados, alguns, eu creio que até um desrespeito à igreja, a sua apresentação diante da igreja. E olhem, meus irmãos, estão apanhando aí um costume que nunca foi nosso. Eu acredito que não deve contar, não sendo nosso, porque é bíblico. Você já viu onde começa a confusão. Esse é o meu problema com essas ideias aí da Ableia, né? Da Assembleia de Deus. Que é o seguinte, ele acabou de dizer ali, ó, esses costumes nunca foram nossos. Nossos de quem? Da Assembleia, da instituição. Aí logo em seguida ele larga, porque é bíblico. Pera aí. Aí você vai ter que decidir. Você viu o que ele vai falar aqui, né? Ele mistura essa ideia humana, essa regra humana com a Bíblia. Ele tenta fazer essa confusão. Bora ver aqui. Vamos continuar pra gente analisar. Vou mostrar na Bíblia. Ó. É a questão da barba. Olha só. Nós temos muitos pastores aqui, parece um pessoal que foi lá daquilo. Se baralhou todo pra falar. Cadê o plano daquele pessoal lá? Mas, irmãos, eu vou ler aqui, eu vou pedir para o... Irmãos, até leia na Bíblia, por favor. Isaías 7:20 e depois me leia Ezequiel. Vamos acompanhar com ele? Isaías 7:20, vou abrir aqui a Bíblia, a gente vai analisar. Por favor. Isaías 7:20. Olha só, Isaías 7:20. Naquele dia raspar-se-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos da barba que contém sobre a pele. Pausa. Naquele dia raspar-se-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos de vergonhas, e tirará também a barba. Vamos pro contexto?
Vamos voltar aqui para a gente ver do que está acontecendo aqui. Porque você pegando esse versículo isolado, fica parecendo que Deus está dizendo que ele é contra os pelos do seu corpinho, do seu lindo corpinho. E aí ele em algum momento mandou você tirar, você não tirou. Aí ele diz, peraí, vai chegar um dia, naquele dia, que eu vou mandar um rei do outro lado do rio para tirar os seus cabelos aí, do pelo da sua cabeça, né, das suas vergonhas e a sua barba. Beleza? Males sobre Jerusalém. E aí, olha só, a gente está aqui no contexto da invasão da Síria, certo? Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá, porque há de acontecer naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. Eles virão e pousarão sobre todos os vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos, em todos os pastios. E ele ainda diz aqui também no verso 24, para a gente contextualizar mais, com flechas e arco se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Por que o pastor não pegou esse verso também, para dizer assim, olha, Deus vai trazer sobre vocês flechas e arcos, vai trazer guerra, né? Porque ele queria pegar um versículo isolado para tentar dar base a uma ideia que não tem amparo bíblico. Aqui em Isaías 7:20 é uma figura literária, né, uma figura de linguagem falando sobre humilhação e derrota que o povo judeu sofreria, o povo de Israel sofreria pelo rei da Síria, que invadiria a sua terra. Vamos continuar para a gente ver qual é o outro versículo que ele vai trazer e a gente analisar também. Ezequiel seguiu. Ezequiel 5:1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como uma navalha de barbeiro. Meu Deus do céu, e a cara. tomarás e a Como é que farás esses caras passar conseguem fazer isso, velho? pela tua cabeça É inacreditável. e pela tua barba. Ezequiel 5:1. Jesus, cara. Esse versículo é importante até para a gente analisar. Vamos lá, analisar um contexto mais amplo. Olha só. Tu, filho do homem, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro e tomarás e farás passar pela tua cabeça, pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Aí ele fala depois aqui em seguida sobre queimar uma terça parte desse cabelo no meio da cidade quando se cumprirem os círculos. Então a gente está vendo aqui uma figura profética em que Deus usava simbolismos, né? E nesse caso aqui usou com cabelo. Ele estava fazendo ali uma representação profética de algo que aconteceria. O ato de raspar os cabelos e a barba entre os antigos hebreus era um sinal de luto e de aflição. E Ezequiel está usando isso aqui, a mando do próprio Deus. Só que o pastor jamais vai lhe explicar isso. Ele quer que você ache que ter barba ou cabelo... É engraçado, né? Cabelo aqui, ó. É pecado. Né? Então eu quero aproveitar, já que a gente está vendo isso aqui, ó, a gente vai dar uma olhadinha lá em Levítico 19:28, que é uma proibição interessante ali. Embora entre os antigos hebreus era um costume, em sinal de luto, rapar o cabelo, a barba e tal. Inclusive também era costume a autoflagelação, cortar o próprio corpo como sinal de penitência de luto. A gente vai ver essa prática sendo proibida lá em Levítico 19:28. Vamos ver juntos aqui. Ele diz assim, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Ou seja, quando alguém morria, eles começavam a se autoflagelar, se marcar o próprio corpo, né? A se autossentenciar, ferindo a própria carne, golpeando a própria carne. Então Deus proibiu isso. E lá em Deuteronômio 14:1 a gente tem um complemento disso aqui, né? Um complemento que traz mais luz a esse texto. Deuteronômio 14, verso 1. Olha só. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Então era isso, quando alguém morria, eles tinham um ato de se autoflagelar em sinal de luto. Então vemos essa proibição aqui dos judeus não fazerem autoflagelação, nem fazer calva sobre a testa por causa de algum morto, por causa de alguém que morresse. Só que lá em Ezequiel 5:1, a gente vê Deus mandando Ezequiel cortar o cabelo porque ele tinha uma simbologia profética a cumprir, que é um tanto diferente do que está aqui em Levítico 19:28 e Deuteronômio 14:1. Porém, veja que interessante, vamos voltar aqui para Levítico 19:28, que foi o texto que a gente leu anteriormente, que eu quero lhe mostrar uma coisa interessante. Tem gente que usa esse texto para falar contra a tatuagem. A gente não vai entrar nesse mérito porque não é o foco do vídeo. Mas essa passagem não fala sobre tatuagem, como eu acabei de explicar, ela fala sobre autopenitência, autoflagelação do próprio corpo. Mas o interessante é que essas mesmas pessoas não se atentam ao verso 27, que é o verso anterior. Não cortareis o cabelo em redondo,
nem danificareis as extremidades da barba. Você tá entendendo? Olha assim aqui, ó, o que ele tá dizendo. É uma proibição de não cortar a barba. Gente, por que vocês... Me digam, por que vocês usam a Bíblia descaradamente assim? Por que vocês pegam versículos isolados para poder, quando convém, vocês manipularem uma pessoa para que entenda de uma determinada forma? E quando não convém, vocês fazem diferente. Vocês têm que ensinar as coisas como elas de fato são. Veja, isso aqui é uma proibição para os antigos hebreus, num contexto social, cultural totalmente diferente. E Deus está dizendo aqui, ó, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Toda a história judaica, todos os homens, se você pegar figuras representando as pessoas daquela época, se você pegar filmes, em sua grandíssima maioria os homens usavam barba. O cristianismo foi fundado pelas pessoas desse meio, né? Os primeiros cristãos, os apóstolos e o próprio Cristo eram judeus, eles tinham barba. Como é que vocês conseguem tentar enfiar na Bíblia uma proibição de barba? Cara, vocês podem até inventar isso como algo da denominação, é normal, eu entendo. Mas vocês dizem que isso é da Bíblia, vocês são muito desonestos. Vocês são muito desonestos. Cara, Deus não perdoa isso. Quer dizer, pode até perdoar, mas vocês têm que se arrepender primeiro desse engano. Não cortareis o cabelo redondo, nem danificareis a extremidade da barba. E aí, o que é que vocês vão me dizer disso aqui? Salmo 133, olha só o que diz aqui, ó, o Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Olha só, a barba de Arão. Olha o contexto no que isso aqui tá, né? Só que esse versículo, para se cumprir no meio de vocês, aí é complicado, né? Primeiro, os irmãos viveriam em união, é difícil, né? Eu nasci nessa igreja aí, eu fui criado nessa igreja, e eu sei bem como é. O tanto de contenda e picuinha que tem, infelizmente, em vários lugares, né? Salvo algumas exceções, mas no geral é terrível. Ó quão bom, né? Ou como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Enfim, continuando aqui para ver o que o bonitão aqui tem para falar. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Meus irmãos, Nazireu já foi lá no passado. Nós não temos aqui nenhum nazireado. Nazireu foi lá no passado e cortar a barba não está em lugar nenhum na Bíblia. E o resultado é que nós estamos vendo pastor subindo com uma barba grande. O que é que? Está doente? Arrancou o dente? O que é que foi? Irmãos, outra coisa mais. Eu queria pedir aos irmãos, por favor, nós não podemos acompanhar os costumes do povo que está no mundo. O povo que está no mundo são todas as pessoas. Nós não somos extraterrestres. As pessoas que não têm compromisso nenhum com Cristo e as pessoas que têm dividem o mesmo espaço. Então, você está fazendo mais uma confusão. Você está querendo fazer uma confusão com o conceito de mundo, no qual vemos em uma passagem bíblica que diz: não há mesmo mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você está querendo fazer uma confusão do conceito ali presente com o conceito de mundo, localização, terra, ou até mesmo mundo cultural, né? Que não necessariamente se confunde aí com o conceito ali apresentado. Porque se nós formos fazer uma análise daquele versículo, e eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, posso deixar aqui para vocês verem, eu posso deixar aqui em cima aparecendo o link. O conceito ali presente é no sentido de concupiscência, isto é, desejo ardente e pecaminoso, desejo pecaminoso, em que ali ele fala que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que são os elementos que definem o que é o mundo nessa passagem, são coisas que não são do Pai, mas do mundo. Não está se referindo ali a mundo localidade, a mundo cultura, né? Não necessariamente, embora tenha culturas que sejam pecaminosas, ou melhor, ações culturais, algumas características culturais que podem se enquadrar como pecaminosas, mas não é o caso aqui e ali naquela passagem. A concupiscência da carne, ou seja, desejo pecaminoso da carne, desejo pecaminoso dos olhos e soberba da vida, né? Essas coisas é que definem um mundo o qual Deus condena, e aqueles que amam esse mundo, o amor do Pai não está nele. Então vocês fazem essa confusão louca. As pessoas que estão no mundo usam o mesmo tipo de roupa. Olha só, vocês estão usando aqui, ó, eu não estou vendo um diferente. Vocês estão usando roupas próprias, iguaizinhas às dos corruptos de Brasília. Não tem diferença nenhuma. Mostre para mim, por favor. Mostre vocês para mim a diferença entre vocês e os corruptos que estão lá em Brasília, em termos de aparências.
entende? Olha só, terno, gravata, igualzinho o mundo. Pegando aqui a análise de vocês, vocês não conseguem perceber a própria hipocrisia de vocês. Vocês estão igualzinhos aos políticos que nos assaltam todos os dias na nossa nação. Então, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, beleza? Deixa eu terminar aqui, deixar ele concluir. Jesus nos chamou para uma coisa melhor. Paulo diz que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Qual é a relação desse versículo com o que você está falando, cara? Nenhuma. Não tem relação nenhuma, cara. Enfim, eu aproveitar isso aqui e relembrar, né, que aqui na minha cidade, na época que eu estava nessa igreja, ou melhor, que eu estava querendo voltar, né, porque teve um momento que eu tinha saído justamente por essas questões aí, e aí o pastor abordou a minha esposa, e aí começou a falar que a gente não poderia, ela não poderia usar calça, que não sei o que. Eu pedi embasamento bíblico, ele me trouxe uma passagem distorcida, eu expliquei o real sentido da passagem, ele falou assim comigo: tá bom, vamos deixar a Bíblia de lado? Então é assim como essa galera trabalha, deixando a Bíblia de lado. Esse pastor que falou isso comigo, ele definiu muito bem como é que eles trabalham. Vamos deixar a Bíblia de lado. Então quando se deixa a Bíblia de lado, você pode falar o que você quiser, pode manipular o povo como você quiser, e para eles está tudo certo. Só que eu me libertei disso e eu espero que você também se liberte. Eu tenho um livro, esse daqui, ó. Essa capa é antiga, a capa não, atualmente não é mais assim. É uma capa mais bonitinha, tem uma moça na frente, tem um cara e tal, uns adornos aqui na frente. Que é um livro que eu escrevi sobre esse assunto. E eu mostro nesse livro as bases bíblicas contra essas falsas doutrinas aí, esses falsos ensinamentos de usos e costumes. O livro não é um convite à rebeldia, não é para falar mal de igreja nenhuma, muito pelo contrário. É para mostrar na Bíblia que essas doutrinas aí não têm base nenhuma. E eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, caso você queira adquiri-lo. A falsa religiosidade dos usos e costumes. Inclusive, esse assunto foi base para o meu TCC de teologia. Eu tenho certeza que esse material vai te edificar. Então confere lá, link aqui no primeiro comentário fixado. E o assunto foi esse, galera. Eu sei que às vezes a gente não tem estômago para ver essas coisas, mas a gente precisa combater, dar o contraponto, porque tem muita gente honesta, sincera, que infelizmente se deixa levar por esse tipo de conversa. Ok? Então é isso, jogo da Bíblia aqui, ó, 2025, apenas R$17 a inscrição. Você pode ganhar prêmios ao testar os seus conhecimentos bíblicos. Geralmente esses prêmios são bíblias ou livros. Eu vou estar anunciando ainda, eu tinha colocado no grupo público, mas infelizmente o grupo foi derrubado por um motivo que eu desconheço. Mas breve eu vou estar postando lá no grupo privado, enquanto a gente resolve aí na justiça essa questão do grupo público, beleza? Então é isso, espero a sua inscrição no jogo da Bíblia. Até o próximo encontro, se Deus permitir. Valeu!